Há uma unção que repousa sobre a vida do pregador, porém essa unção não é dele. Há um poder com que ele prega, porém esse poder também não é dele. Há uma autoridade com que fala, porém essa autoridade não é dele. Há uma palavra que ele usa, porém esta palavra também não é dele. E sim daquele que está em Colossenses 1,16. Tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. Seja tronos, principados, dominações, coisas visíveis ou invisíveis, tudo foi feito para o louvor e para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que repousa sobre o homem é apenas algo que Deus deu para ele realizar a obra. Mas um dia, pastor Cisino vai ter que se retirar por um momento para se cuidar. A Jesus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por mais uma vez, como nas tribunas, nos altares que Deus tem me posto para ministrar sua palavra, por mais uma vez, no púlpito dos Gideões missionários aqui pela primeira vez, estou 100% dependente do Espírito de Deus. O homem é apenas um instrumento nas mãos de Deus. A alegria é do barro, mas a honra é do olheiro. Ao pastor Reuel Bernardino, prazer uma vez mais revê-lo, príncipe das missões. A sua esposa Jeane Bernardino, que Deus em Cristo continue abençoando a sua família, porque o senhor é um homem altamente abençoado por Deus e tem abençoado a vida de muitos. Pastor Alisson Bernardino, Deus continue abençoando a sua vida, toda a sua família, em Cristo Jesus. Aos pastores, pastor Jorge, Deus continue em Cristo te abençoando, a todos os homens de Deus que aqui estão, a diretoria dos Gideões, agradecer ao pastor Cisino por esta oportunidade que ele está me dando de pregar a palavra do Senhor aqui pela primeira vez. Eu disse a ele no Amazonas, eu tenho o prazer, o privilégio, os meus olhos não têm apenas o privilégio de ver o pai das missões, mas tenho o prazer de ver uma lenda viva que vive em nosso país, que é o nosso patriarca, pastor Cisino. Uma guerreira que Deus ladeou ao seu lado, a missionária Elba Bernardino. Que Deus em Cristo abençoe por demais. E os meus votos são que o pastor Cisino viva até o momento do arrebatamento. Aos meus amigos, ali está a minha princesa. Fique de pé, minha filha. A mulher mais bonita a estar aqui esta noite. A missionária Luciana, acompanhada do meu filho João Pedro, mais conhecido lá no Rio de Janeiro como Trovãozinho. Estar ali, acompanhado da minha cunhada, missionária Suzana, missionária Érica Marner, Deus em Cristo te abençoe. Pastor Bruno Hassan, um dos maiores pregadores do Rio de Janeiro, fique de pé, meu amigo. Deus em Cristo continue te abençoando, ladeado da missionária Luciana Hassan, uma das grandes missionárias do Rio. Ao nobre companheiro, meu amigo, fique de pé, Deus continue te abençoando, meu amado. Pregou aqui ontem. Ao Edinaldo, fique de pé, Edinaldo, em nome de Jesus. Polícia Militar lá do Amazonas deu uma segurança total ali ao pastor Cisino no Amazonas, junto com o outro nobre companheiro. Fique de pé. Aos homens de Deus, Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês. Bispo Ângelo, meu amigo, homem de Deus, pastor presidente no Rio de Janeiro, pastor Emiliano Joffre, pastor Edinaldo, que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês. Pastor José Carlos, presidente lá da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, um grande pregador, meu amigo. Evangelista Valdeci Ramos, veio do Rio de Janeiro, meu amigo, meu irmão, meu brother. Deus em Cristo te abençoe. Ao Isaac Tayane,
vão louvar a Deus lá da minha igreja, irmãos. São grandes cantores e compositores, tem hinos aí gravados pela Shirley Carvalhais e grandes outros intérpretes da música gospel. Deus abençoe. A missionária Sara Cris, a cantora Sara Cris, vai louvar logo após a minha mensagem, juntamente com a dupla. Deus em Cristo continue abençoando esse casal, abençoados que estão ali, meus amigos, meus irmãos. Enfim, pastor Samuel Bezerra, um espelho para a minha vida. Caráter, mensagem, conduta. Deus em Cristo continue te abençoando. Pastor Ítalo, meu amigo, grande homem de Deus e pregador, uma honra ter o Senhor aqui. E está conosco aí, meu amigo. Para quem não conhece, ele é de Angola, viveu 16 anos no Brasil. Fique de pé. Pastor Edgar, um dos maiores pregadores que Angola possui e um dos maiores pregadores aqui do Brasil. O dia que ele pisar nesse púlpito, vai ser difícil segurar esse trombeta de Deus. Prega por demais. Pastor presidente na Angola, conheci Angola a primeira vez por causa dele. E agora Angola inteira está ligada aqui. Quero mandar um abraço muito grande. Obrigado, meu amigo. Um abraço muito grande para o povo angolano que está me assistindo agora em Angola. Deus continue abençoando a todos os angolanos. Amo vocês por demais. Vocês moram no meu coração. Estou dizendo para o mundo inteiro que eu amo vocês. Quero aproveitar o ensejo e mandar um abraço para o reverendo pastor Francisco Manuel Panzo, presidente do Ebenezer, para o reverendo Francisco, lá presidente do Maculussa, a qual nos recebeu muito bem, ao pastor André Soma, ao pastor Neves, presidente da Assembleia de Deus Ministério Salém de Angola, do qual estarei aí em julho ministrando na igreja dele por mais uma vez, pastor Tom Barros, pastor, a igreja Assembleia de Deus África em Chamas. Deus abençoe os irmãos da África em Chamas, enfim, ao Jindungo, ao Ebenezer, ao Mensageiros da Fé. Que Deus abençoe a todos os angolanos. Ficamos de pé por reverência à palavra de Deus. Pastor Alexandre do Chapadão, meu amigo, pastor Milton, todo o Rio de Janeiro que está ligado lá, ao meu pastor presidente, pastor Isaías Lemos Coimbra, Assembleia de Deus, Ministério Ouro Fino do Rio de Janeiro. Deus continue abençoando toda a membresia, todos os meus amigos que pediram para mandar um valor, não posso citar a todos, mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Assembleia de Deus das Palmeiras, enfim, a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 11. Pastor Renato César, que está ali no pavilhão ministrando a palavra, foi um dos veículos de Deus que nos fez chegar até aqui. Quero tecer meus agradecimentos a ele, pastor Alex Gonçalves, e ao meu amigo que está lá também, pastor Jimmy Ferreira. Quantos acharam Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 21? Quando o valente guarda armado a sua casa, e em segurança esta tudo o que tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Tome seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, é interessante que 700 anos antes, Deus vai tomar a boca do profeta Isaías, no capítulo de número 61, e vai descrever através de uma profecia
as características que estariam eminentes ao ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus. No capítulo 61, Isaías abre a boca e verbaliza esta profecia no verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, é o dia da vingança do nosso Deus. É interessante que Isaías verbaliza esta profecia e vai descrever as características que acompanhariam o ministério do Senhor Jesus. Jesus não daria um passo na sua caminhada se antes ele não fosse ungido pela pessoa do Espírito Santo. Agora, 700 anos depois desta profecia, há um precursor que está indo no poder de Elias. Ele está agora pregando junto ao deserto, pregando junto ao Jordão. E a Bíblia vai dizer que após 2000 anos, sem Deus dar uma palavra, após 400 anos, sem Deus dar uma palavra no período interbíblico, Deus levanta e vem na boca do profeta João, e diz após 400 anos, João observa ao abrir a boca, e diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante que após 400 anos, João não vem pregando algo da terra. Após 400 anos, Deus está em silêncio, mas todavia, Deus não está inativo no trono. Deus está trabalhando, porque até no silêncio de Deus, Deus ainda trabalha. Quando Deus veio na boca do profeta, a Bíblia diz que ele vem dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante que João, ele vem anunciando as diretrizes do céu, ele vem anunciando a vontade de Deus para a vida do seu povo que está nessa terra. Quando o povo está observando João pregando no deserto e também no Jordão, é justamente no Jordão, ali, quando ele batiza o primeiro homem, que ele ganha o nome de O Batista. Até então, no deserto, ele era conhecido apenas como o João, mas quando ele batiza o primeiro, que é emergido nas águas do Jordão, ele ganha o nome de O Batista, aquele que batiza. A Bíblia vai dizer que quando ele está batizando, ele batiza o primeiro, ele batiza mais um, ele batiza mais outro. Em um dado momento, quem aparece no meio da fila, Jesus está agora no meio daquela fila. Quando João vê Jesus, João testifica dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. João agora, ele abre a boca e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vê Jesus, ele olha para Cristo e diz: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus olha para ele e diz: João, me batiza para que se cumpra toda a justiça de Deus. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que ele é batizado, ele é emergido no Jordão, e quando ele é
emergido do Jordão, Jesus é batizado. E quando ele é batizado, quando ele levanta das águas, a Bíblia diz que o céu se abre. E quando o céu se abre, a Bíblia diz que vai descer do céu o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e pousa sobre a vida dele. Daqui a pouco, quando a presença desce sobre a vida dele, aquela voz do alto ecoa-se: eis aí o meu filho amado, a quem está todo o meu prazer. Escute isso, porque em Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo desceu sobre 120 crentes como fogo. E porque sobre Jesus o Espírito Santo não desceu como fogo, mas desceu na forma corpórea de uma pomba? Porque fogo, ele tem o poder de queimar, fogo tem o poder de destruir, fogo tem o poder de purificar. É por isso que sobre os 120 crentes da igreja primitiva, o Espírito Santo desceu como fogo, porque os crentes daquela época tinha algo para queimar, tinha algo para ser purificado, tinha algo para limpar. Mas sobre Jesus o fogo não podia descer, porque ele não é que tinha que ser purificado, porque é ele que purifica, é ele que limpa, é ele que sara, Me dá só um pouco de retorno aqui, meu nome. Jesus não tinha nada. Mais um pouquinho, por favor. Jesus não tinha nada para ser queimado. Por isso que o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Por isso que o Espírito Santo não veio sobre ele como fogo, porque nele não tinha nada para ser queimado. Mas aqui nesta manhã ele precisa vir como fogo, porque ele precisa nos purificar, ele precisa nos limpar. Oh glória! Por isso que João disse: eu na verdade vos batizo com água, mas está vindo um aí, ele vos batizará com o Espírito Santo. Oh glória! Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora a profecia não tinha se cumprido ainda, parte paliativa da profecia se cumpriu, mas Jesus estava próximo de cumprir esta profecia na vida dele. A Bíblia diz que ele agora, em Lucas capítulo 4, ele sai, ele vai para Galileia. Daqui a pouco da Galileia ele vai para Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, a Bíblia diz que era costume dele entrar todos os dias na sinagoga e ensinar, e por todos ele era louvado. Daqui a pouco a Bíblia diz que ele entra dentro de uma sinagoga, e quando ele entra dentro da sinagoga, a Bíblia diz que ele pede a palavra. Ele levanta o indicador e diz: eu quero falar. O mestre daquela reunião entrega na mão de Jesus o rolo, e quando entrega o rolo, sabe qual é o livro que ele pega? O livro do profeta Isaías. Oh glória! Quando ele abriu a Bíblia, olha o que diz quando ele abriu o rolo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o rolo e senta. Porque ele não disse dia da vingança do nosso Deus? Porque meu Jesus conhece Bíblia. O dia da vingança está para vir. O dia da vingança está para chegar. E a hora que esse dia chegar, o adúltero vai pagar um alto preço. O dia que esse dia chegar, o mentiroso vai pagar um alto preço. O dia que esse dia chegar, ninguém para a mão de Deus. Porque pelo menos existem as três vontades de Deus: a vontade permissiva,
que é aquela que Deus permite acontecer alguma coisa na sua vida, ou de bom ou de ruim. Existe a vontade direciva, a que Deus direcionou a Jonas, mas existe a vontade absoluta, aquela que não está no âmbito do homem determinar. O que Deus vai fazer é quando ele fala em Isaías: assim como a minha palavra desce do céu e para lá não volta, assim é a minha palavra, ela vai e vai fazer aquilo que me apraz fazer. Sabe o que é a vontade absoluta? É Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Deus para. Deus faz duas exclamações. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Depois de duas exclamações, Deus faz uma pergunta: operando eu. Operando eu. Olha o que Deus diz: quem impedirá? Olha para mim. Quando Deus faz a pergunta, Ele não dá nome, Ele diz quem. Por que Deus não fala a morte? Quando eu vou operar, a morte vai se opor a mim? Deus não dá nome. Por que Deus não diz o diabo vai se opor a mim? Deus não dá nome ao diabo. Na pergunta, Deus não dá nome ao adversário, porque Deus não tem. Ele diz: operando eu. Quem? A morte para você chama-se morte, para Deus chama-se quem? O diabo para você chama-se diabo, para Deus, Deus fala quem? Deus disse: o diabo se pôs na sua frente, ele para você é o diabo, para mim ele é quem? Quando Deus quer ir operar, ninguém vai impedir o trabalho dele. Quem pode levantar a mão para Eita glória, aleluia. Escute. Oh glória. Eita glória. Olha para mim. Fala para esse irmão que está do seu lado: quem de Deus vai chegar na sua vida? Bota mais um pouquinho de retorno aqui, profeta. Fala: o quem de Deus vai chegar na sua vida. Fala mais uma vez: o quem de Deus vai chegar na sua vida. A hora que Ele quiser operar, profeta, ninguém vai impedir. Oh glória, eu já estou sentindo a presença do Eterno. A hora que Ele quiser operar, sai da frente, diabo, sai da frente, obra do inferno, sai da frente, morte, porque na hora que eu quero, ninguém, diz o Senhor, pode impedir. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Decalapanducata. Oh glória, oh glória. Jesus entrega o rolo e senta. A Bíblia diz que todos os olhos estão fitos nele. Daqui a pouco Ele abre a boca e diz: hoje se cumpriu em vossos ouvidos esta profecia. Olha para mim. Se cumpriu aonde? Nós. Existem promessas que se cumprem no ouvido, e existem outras que se cumprem diante dos olhos. Oh glória. Uma dessas profecias vai se cumprir aqui hoje. Oh glória. Segura na mão desse profeta e fala para ele: Deus vai te fazer você ouvir o que Ele prometeu para a tua vida aqui hoje. Se você quer, levanta a mão ao terceiro andar e dá o melhor. Eu já estou sem elaia. Recalabaxandaramanaga cheia. Eita, vai abrir a boca ou vai ficar de boca fechada? Operando eu.
adorar? Quem vai abrir a oleiro? Eu já estou sentindo a presença dele. Oh meu Deus, o tamanho do teu glória é o tamanho daquilo que Deus vai derramar hoje. Abre a boca para adorar. Cheia. Quem está sentindo a presença do Eterno aí? Quem está sentindo? Eu estou sentindo a presença dele. Assim como Jesus recebeu poder para realizar a obra do Pai, esse Gideão missionário também nesta manhã receberá da presença do Espírito. Vou falar. Olha para mim. Se o Espírito Santo não vier sobre a igreja morre. Se o Espírito Santo vier, se não vier sobre a igreja, o pecado fica aqui e mora. Nós morreremos no ostracismo religioso. Morreremos na mornidão espiritual. Olha para mim. Sabe quem preserva a igreja? O Espírito Santo. Sabe quem preserva o mundo? A igreja. Vou falar mais uma vez. Sabe quem preserva a igreja? O Espírito Santo. Sabe quem preserva esse mundo? A igreja. Se o Espírito Santo não vier sobre nós, nós morreremos. Se o Espírito Santo não santificar a noiva, o pecado domina a nossa vida. Oh glória. Mas é Ele que preserva a noiva do Cordeiro. Agora, por que a igreja preserva o mundo? Jesus disse: vós sois o sal da terra. O sal, ele não é antisséptico. O sal é asséptico. Antisséptico é aquilo que tem o poder de curar, cicatrizar. Asséptico é aquilo que tem o poder de preservar. Olha para mim. Se matar um boi aqui agora, se não for levar a sua carne ao refrigerador, para não estragar sua carne, coloca sal. E o sal não deixa a carne apodrecer. Olha para mim. Tem muita carne hoje no nosso meio. Tem muita carne hoje em nossos altares. Você vê pregador em adultério subindo no altar. Você vê pregador, você vê pessoas cantoras em adultério. Você vê homens do pecado. Você vê pessoas profanas em cima do altar. Aí você fala: pastor, porque o altar não apodrece? Porque ainda tem sal preservando o altar. Cadê o sal de Deus? Leva o leia. Cadê o sal de Deus? Tem sal de Deus aqui? É por isso que o altar não apodrece. Ainda tem sal de Deus em cima dele. Deus disse: Elias. Elias disse: só sobrou eu. Mataram o sal todinho. Deus disse: ainda tem 7.000 saus em Israel que não se prostituíram, não adulteraram, não cheiram cocaína, não bebem cerveja. São 7.000 saus que ainda não se dobraram diante do diabo. Eita glória. Eu quero saber, cadê os saus de Deus que estão aqui esta noite? Oh, aleluia. Se tem sal aí, você vai melhorar esse glória. Se tem sal aí, você vai melhorar.
Você vai melhorar esse aleluia. Vai abrir a boca ou vai ficar de boca fechada? Quando a profecia se cumpriu, ele estava dizendo: Satanás, agora, com o poder do Espírito Santo, eu vou pregar a abertura de prisão aos presos. Eu vou anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu vou agora, oh glória, libertar os oprimidos do diabo, porque a presença do Espírito de Deus, ela nos dá autoridade para pregar diante do reino das trevas e arrebatar as almas que estão na mão de Lúcifer. Oh glória, Jesus agora está revestido do poder. Jesus agora está cheio da graça de Deus. E no capítulo em apreço que eu tomei por base para ministrar a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer agora que ele está cheio, e é justamente com esse poder que ele expulsa aquele demônio que fazia com que aquele homem fosse mudo. Daqui a pouco Jesus expulsa aquele demônio e o mudo fala. E quem é que estava próximo? Os fariseus. Os fariseus olharam e disseram: ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios chamado Beelzebul. Jesus, conhecendo o pensamento de cada um deles, Jesus disse: vocês estão loucos, porque toda casa que se divide, ela cai sobre si. Toda família dividida, ela não subsiste. E se Satanás também está dividido, o seu reino logo tombará. Mas eu não expulso esse demônio pelo poder das trevas, porque se eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo, logo é chegado no nosso meio o reino de meu Pai que está nos céus. Eita, daqui a pouco Jesus então, ele vai dar continuidade e vai contar a parábola do valente. Aí Jesus vai mostrar para eles quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, quem é aquele que pode realizar a obra com mais intensidade, quem é que manda de fato e de verdade. A Bíblia vai dizer que ele começa dizendo: quando o valente, ele guarda a sua casa em segurança, e esta tudo quanto tem. Escute isso: quando o valente guarda a sua casa em segurança, e esta tudo quanto tem. O valente no texto é o diabo. Satanás é o valente no texto. E observa o que diz a Bíblia: e ele guarda em segurança a sua casa, e esta tudo quanto tem. Observe bem uma coisa: quem era esta casa do texto? Casa no texto não é quatro paredes. Casa no texto é mente casa, é corpo casa, é alma casa. É isto que o texto está dizendo, que quando Satanás, ele entra dentro de uma vida, ele domina o corpo, ele domina a alma, ele domina o espírito do ser humano. Agora é interessante, porque no capítulo de número 11, versículo de número 21, o valente guarda o que tem dentro de uma casa. Quem são essas casas? As casas somos eu e somos você. Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. A porta, o coração, é a porta de entrada para uma casa. Jesus comparou ao ser humano a uma casa. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, versículo de número 16: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós, e se vós destruíres o templo do Espírito Santo, Deus também os destruirá. Eu sou morada de Deus, você é morada de Deus. Deus habita em você, e Deus habita em mim. Deus habita na igreja. Mas quando estávamos fora da presença de Deus, éramos casa vazia, habitar de qualquer coisa, de tudo quanto é tipo de lixo desse mundo, habitava talvez em nossos corpos,
mais uma vez que Jesus libertou a nossa vida, hoje somos morada e templos do Espírito Santo. Escute isso, a Bíblia vai dizer que o diabo, ele guarda em segurança o que tem dentro de uma casa. Agora observe isso, porque no capítulo 11, versículo 21, é o diabo guardando o que tem dentro de uma casa. Jesus fazendo uma alusão a Satanás no capítulo de número 10 de João, versículo de número 10, na pessoa do ladrão. Jesus disse: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Por quê? O diabo no capítulo 11, versículo 21, ele guarda o que tem dentro de uma casa em segurança. E porque o mesmo Satanás, na pessoa do ladrão, ele mata, rouba e destrói no outro capítulo. Sabe por causa de quê? Quando Deus permite, o diabo usa o tríplice ministério na vida de um homem. Deus permitiu na vida de um homem chamado Jó, há mais de 3 mil anos atrás, Satanás usar o tríplice ministério na vida de Jó. O diabo matou os 10 filhos de Jó, o diabo destruiu a saúde de Jó, e o diabo roubou a riqueza de Jó. Quando Deus permite, Satanás usa na vida do ser humano o seu tríplice ministério na vida de um homem. A Bíblia vai dizer que ele mata, rouba e destrói. Porque no capítulo 11 ele não mata? Porque no capítulo 11 ele não destrói? Porque ele não rouba? Sabe por causa de quê? Tudo que é matéria, Satanás pode destruir no homem. O diabo pode destruir minha família, se Deus permitir. O diabo pode destruir sua casa, o diabo pode destruir seus filhos, o diabo pode destruir sua parentela. Satanás pode destruir o que for. Tudo tem que ser matéria, mas existe duas coisas dentro do homem que Satanás não pode destruir. É por isso que você vai ver no texto ele dizendo, ele guarda em segurança, porque aquilo que o diabo não pode destruir, ele pode apenas guardar. Existem duas coisas que são indestrutíveis, são corpo, são alma e espírito. Aliás, o meu espírito e a minha alma são indestrutíveis. É por isso, irmãos, que Satanás não conseguiu destruir você por dentro, porque ele não pode destruir o homem por dentro, ele pode apenas guardar. Hoje você estará aqui porque Deus deu a autorização a ele. Você não vai destruir. O máximo que tu pode fazer quando ele estava longe de mim é guardar, porque ele é preservado para a minha glória. Olha para mim. O que é que Satanás guarda na vida do homem? A primeira coisa que ele guarda, repita comigo, a alma. Satanás, quando entra dentro da vida do homem, ele guarda a alma. O que é a alma, pastor Júnior? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Coração no texto, quando a Bíblia vai falar de coração, normalmente a Bíblia não fala desse órgão que bate no centro do meu peito. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do coração metafísico que habita na minha alma. Na minha alma estão as minhas emoções. Na minha alma está a mente, centro da alma. Na minha alma está a minha vontade. Na minha alma estão as minhas emoções, a minha razão. Estão ao meu intelecto, está na minha alma. Quando Satanás entra na vida de um ser humano, a primeira coisa que ele vai guardar é a sua alma. Satanás entra dentro da vida daquele homem, o valente entra ali e vai guardar a sua alma. Pastor Júnior, o que é que ele faz? É por isso que você vai ver nos telejornais dizendo: monstro estrupou uma criança de 2 meses. Monstro estrupou uma criança de 2 anos. Você fala: pastor, como é que pode um homem estrupar uma criança de 2 meses? Não tem outro nome para dar a ele a não ser um monstro. Escute isso, eu não vou ausentar o homem daquilo que ele é capaz de fazer. O homem também, após o homem ter pecado, após Adão ter pecado, o pecado devastou a vida do homem. O pecado devastou a comunhão com
com Deus, então o homem não pode se ausentar da sua culpa. Mas todavia, um homem sem Deus é uma casa vazia. É quando o valente entra, ele vai entrar na sua alma. E quando você vê um homem estrupando uma criança de 2 anos, você vai dizer: isso é um monstro. Meu irmão, você vai observar que quando ele é preso, você vai ver que quando ele está dentro da cadeia, ele começa a chorar, porque naquele exato momento Satanás deixa ele cair em si. Ele não consegue lembrar do fato que ele cometeu. Por que, pastor Júnior? Porque quando o valente entra na vida de um homem, Satanás domina as emoções desse homem. As emoções dele estão dominadas pelas emoções das trevas. Pastor Júnior, Satanás tem emoção? Tem. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 12:12: acautelai-vos, cuidai-vos, porque Satanás desceu até a vós com grande ira, porque ele sabe que o tempo dele está próximo. Ira é um sentimento que está condicionado à emoção. Satanás tem emoção, e a emoção que Satanás tem é a sua ira. Então Satanás segura as emoções do homem. Já que ele não pode destruir, ele vai apenas prender, ele vai apenas guardar. Então o diabo injeta dentro da vida desse homem a ira entra dentro do coração desse ser humano. Então quando ele vai agir, estrupar uma criança, ele está com a ira do diabo dentro dele. Pastor Júnior, porque ele não tem vontade, a vontade dele está submetida à vontade das trevas. Satanás agora está impetrando a vontade dele e está colocando a vontade desse homem subalterna a vontade que Satanás tem. Então ele está agindo com a vontade das trevas. Ele não consegue pensar. Por que ele não consegue pensar? Porque o seu pensamento, o seu intelecto, a sua vontade está dominada por Lúcifer. É o valente. É o valente destruindo famílias. É o valente fazendo um pai de família. No capítulo 5 de Marcos, versículo 18 em diante, Jesus disse: volta para a tua casa, vai para os teus e anuncia com grandes coisas fez o Senhor por ti. Sabe quem era ele? O ex-endemoniado. É o diabo tirando um homem de dentro de casa e fazendo ele morar dentro do cemitério. É o valente. É por isso que você vai ver famílias, os pais que não amam mais seus filhos, os filhos que não amam mais seus pais. Você vê que tem marido hoje que prefere ficar na porta da barraca do que ficar dentro de casa com seus filhos. Ele prefere ficar jogando baralho do que ficar com a sua esposa dentro de casa, no bar, jogando sinuca. Que isso, pastor Júnior? É o valente. O valente dominou as emoções dele, e as emoções dele não são mais para a sua família. Escute, irmãos. É o valente que está entrando na família brasileira. É o valente que está amarrando centenas de vidas neste Brasil. É o valente que você, quando abre o jornal, você vê pessoas decepadas. Eu estava vendo na internet agora, filmando para todo mundo ver no Afeganistão. O camarada puxa a cabeça da mulher para trás e degola na frente de todo mundo. Ele não tem dor, ele não tem pena. É o valente. Mas eu tenho uma boa notícia para dar. João mesmo sentenciou ele na profecia. Satanás desceu até a vós com grande ira, porque ele sabe que o tempo dele está próximo. Eita glória. Dá um toque no teu irmão, fala: Jesus vai acabar com a gracinha dele logo logo. Oh glória. Quem vai poder levantar as mãos para oh glória. Vai chegar a hora que vai vir liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e o Gideões missionário da última hora apregoará o ano aceitável do Senhor. Quem vai levantar a mão para adorar? Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui. Estou sentindo a presença desse Deus aqui. Oh, delemanaga cheia.
Está chegando a hora dele. Deus vai libertar a tua família da mão do valente. Deus arrancará Santa Catarina por completo da mão do valente, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. É ele que está pervertendo o sentimento dos homens. É ele que perverte o sentimento das mulheres. Hoje você vê pai matando filho. Você vê o filho desejando ficar mais na rua do que com seus pais. É ele. É o valente dominando as emoções e a razão. Mas eu profetizo que aqui tem um monte de crente dominado pelo mais valente. Olha para mim. Lembra do que diz Deuteronômio 6:5? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ponto de vista sentimental. Não se ama a Deus apenas no espírito. Os meus sentimentos também devem amá-lo. Diz para ele que você o ama nesta tarde. Diz para ele que ele é a razão da sua vida. Diz para ele que você foi comprado. Diz para o diabo: você foi comprado pelo sangue do Cordeiro imaculado na cruz do Calvário. A segunda coisa que ele domina: o espírito. Porque a alma, ela me faz conhecer quem eu sou. O meu espírito, o pneuma, ele faz eu conhecer quem Deus é. A minha alma me dá conhecimento de quem eu sou. O meu espírito, o pneuma, me dá conhecimento de quem Deus é. Deus não me usa na minha alma. Deus me usa no meu espírito. Escute isso. Quando Deus quer se comunicar com o homem, Ele se comunica no teu espírito. Lembra de João 4:23? É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Escute isso. A palavra espírito ali é pneuma. Pneuma é Deus tirando você do pó da terra e soprando o espírito de vida em você. Pneuma é Salmo 150 verso 6. Todo aquele que tem o fôlego de vida, abre a boca para adorar. Só pelo fato de você estar vivo já tem motivo de você abrir a boca aqui e adorar a Deus. Embora você possa ter chegado aqui a pé, de carro, de bicicleta, de ônibus, só pelo fato de você estar vivo já tem motivo para você abrir a boca agora e dar glória a Deus. Olha para mim, irmãos. A cada 15 segundos morre uma pessoa no mundo. A cada 15 segundos tem motivo para você abrir a boca agora e dar o primeiro glória a Deus. Porque Deus está te livrando do infarto. Deus está te livrando da bala perdida. Deus está te livrando da morte. Quem vai abrir? Quem vai abrir a bolema na cheia? Abre a boca para adorar. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui. Quem vai adorar? Eita, quem tem fôlego de vida aí para adorar a Deus? Aleluia. Deus se manifesta no meu espírito. É nessa hora, quando Ele se manifesta no meu espírito, é nessa hora que eu abro a boca para adorar a Deus em espírito. Olha para mim. Sabe o que significa a palavra verdade ali no grego? Aletés ou aletinos, que quer dizer verdade que não pode ser escondida. O verdadeiro adorador, ele não se esconde. Ele abre a boca aqui, ele abre a boca lá fora, ele dá glória a Deus aqui. Cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Olha o que eu vou falar. Os falsos, o diabo já achou.
Os falsos, pastor Helena Raquel, o diabo sabe aonde está, mas os verdadeiros, Deus está assim, ó. Cadê os verdadeiros? Estão... Cadê os verdadeiros? Solta desse banco! Abre a boca! Oh, vai abrir a boca, vai! Abre a boca para adorar, vai, varão! Abre a boca que tá passando aranha! Abre a boca para adorar! Só quem tem o espírito livre, abre a boca para adorar. Só quem tem o espírito livre, abre a boca para adorar. Só quem tem o espírito livre, abre a boca para adorar. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui. Eu estou sentindo. Oh, calamanaga cheia. Oh, glória. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. A presença dele. Cheia. Cadê? Deixa Deus te usar no Espírito. É nessa hora que o Espírito de Deus entra em comunhão com o meu Espírito, o meu com ele. É nessa hora que eu falo em línguas. É nessa hora que eu adoro em Espírito e em verdade. Adore. Eu já estou vendo o crente adorando a Deus. Adore. Adore. Oh, glória. Tem línguas estranhas aqui no altar, ó. Oh, glória. Eu não estou preocupado com o movimento, eu preocupo-se com palavra. Adore a Deus. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Adore a Deus. A presença. Oh, glória. Olha para mim. Segura na mão desse profeta aí e fala assim para ele: o valente vai soltar a tua família, em nome do Senhor Jesus. Fala. Não, fala mais uma vez. O valente vai soltar a tua família. O mais valente é estar aqui em Camboriú. Se você crê, a sua reação vai demonstrar o tamanho daquilo que você crê. Abre a boleia. Aqui no púlpito tem alguém que está crendo nesse calaio. Eleminaia. O mais valente vai fazer o valente soltar a família. Eu estou sentindo algo de Deus aqui muito forte. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui em cima desse altar. Cheia, ele vai soltar, ele não quer soltar, mas ele tem que soltar. Jesus é maior do que o diabo, ele vai ter que soltar. Ele vai ter que soltar a nossa família. Meu Deus. Olha para mim, eu recebi uma palavra profética. Pega na mão desse profeta aí, você vai ver que aqui ainda tem homem de Deus, ainda como outros que passaram aqui. Fala para ele: antes de você chegar em casa, diz o Senhor, a salvação entrou na tua parentela. Oh, calamanaga cheia. Quem vai abrir a boca para adorar? Vai abrir a oleia. Vai abrir a boca, vai oleia na candaraia. Perdeu.
O diabo perdeu! 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 Abre um pouquinho do meu médio, do meu agudo. A presença de Deus estará aqui. Quem vai adorar? Quem vai abrir a boleia? Com calapa cheia. Quem vai adorar com línguas estranhas? Abre a boleia. Está vindo a salvação de Deus para a tua família hoje. Todos aqui sabemos como é difícil chegar em casa e encontrar uma família dividida. Só se eu não sou profeta de Deus, antes de você chegar em casa o telefone vai tocar. Sabe o que é a vontade absoluta? Capítulo 19 de Lucas. Zaqueu sobe em cima da figueira. Jesus disse: a tua vontade foi subir, a minha desce, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Não foi Zaqueu que pediu, foi eu que quero entrar. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Você sabe por causa de que Satanás quer dominar o espírito do homem? Porque se Satanás deixar o espírito do homem livre, você pode observar, mesmo o homem não tendo Deus, ele anseia por Deus. Você está pensando que quando o não crente chega no trabalho dele e diz assim: graças a Deus, eu cheguei em paz. Sabe o que é isso? É o espírito dele ansiando por Deus. Meu filho, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus. É o espírito dele ansiando por Deus. Teu espírito tem desejo de se comunicar com o Criador. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Eu estou sentindo a graça de Deus. Oh glória. Ele vai cair aqui, irmãos. Não adianta ficar por cima desse teto querer prender. Não vai prender o glória a Deus desses crentes. Não vai prender o aleluia dessa nave. Não vai prender a adoração do altar. Perdeu o valente. O mais valente chegou. Quem vai adorar? Quem vai abrir a boca para o leia? Alamanaga cheia. Cadê? Tem adorador aí? Cadê os adoradores? Abre a boca. Você sabe por que ele quer prender o espírito do homem? Porque se ele deixar o homem livre, o homem olha para o alto. E se o homem olhar para o alto, é Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Deus, eu vou tentar pregar, mas eu estou sentindo demais a graça desse Deus aqui. Olha para mim. Satanás quer deixar a raça humana como um porco. O porco no reino animal, ele não tem articulação no pescoço. O porco não olha para a esquerda. O porco não olha para a direita. O porco não olha para cima. O porco só olha para baixo. O diabo quer fazer o ser humano depender da terra. Quando o homem fica tão dependente da terra, ele olha e vê que não tem mais saída, ele se suicida. Mas eu louvo a Deus que está cheio de crente aqui que tem um espírito livre para adorar a Deus. Quem aqui ainda olha para o alto? Quem aqui ainda olha para o alto? Eita, dê o melhor glória que você pode dar. Aqui no altar, alguém olha para o alto ainda? Oh, glória!
Eu estou sentindo a presença dele. Eleia, toca lá, managa cheia. Quem vai abrir a boca para a alaia? Remanaga cheia. Abre a boca para adorar. A terceira coisa que ele domina é o corpo. Se ele dominar a alma e o espírito, ele faz o que quiser com o corpo. É por isso que você vê pessoas que não ficam dentro de casa. Segunda-feira quer uma balada para sair, terça-feira tem uma balada para sair, não consegue ficar dentro de casa. Porque se Satanás domina o ser humano por dentro, ele faz o que quiser pelo lado de fora. Ele domina o ser humano. Olha para mim. Está chegando a hora que ele vai ter que abandonar corpo, alma e espírito dessa nação brasileira. Olha para mim. Quando o valente guarda armada a sua casa, e está tudo quanto tem. Até agora eu falei do cão, mas olha o que diz o texto. Pastor Helena Raquel, mais. Repita comigo, mais. O mais está sem o i. Mais com o i é de acréscimo, é de ordem numérica. Mais sem o i, dentro do português, entra como porém, substituição. Jesus está dizendo assim: o diabo vem na minha frente, matando, destruindo, ceifando, acabando com vida. Mas, porém, se o diabo vem matando, eu vou vir logo atrás ressuscitando. Se o diabo vem na frente destruindo, eu vou vir logo atrás construindo. Se o diabo vem na frente entristecendo, eu venho atrás alegrando. Se o diabo vem na frente abatendo, eu venho atrás levando e exalto. Quem vai adorar? Pega na mão desse profeta e fala: o mais de Deus chegou na tua vida aqui hoje. Fala: tem um porém para a tua família aqui hoje. Tem um porém para a tua causa aqui hoje. Jesus é o porém. Olha para mim. Pastor, tenho porém de Deus, pastor Alisson. Tenho porém de Deus aqui hoje. Tenho mais de Deus aqui hoje. O diabo vem na frente, mas Jesus está vindo logo atrás para te dar vitória. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai abrir o olho? Olha para mim, para a gente dar mais um glória a Deus. Olha o que diz o texto. Mais sobrevindo. Olha para mim. A palavra sobre é em cima de. Sob é embaixo de. Vou dizer mais uma vez. Sobre é em cima de. Sob é embaixo de. Concernente ao diabo, Jesus só fica por cima. Pastor Lorinaldo, agora concernente à igreja, Jesus fica por cima e por baixo. Vou te mostrar na Bíblia. Mateus 7:24, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre... Quem é a rocha? Quem é o homem representando sobre a rocha? A igreja. Então é a igreja por cima da... É a igreja por cima da... Mateus 16:18. Jesus disse: eis que tu és Pedro, pedra,
Petros no grego, fragmentos de uma pedra. Mas sobre esta pedra, a rocha, eu edificarei a minha igreja. Agora é a rocha por cima da pedra. Mateus 7:24 é a igreja por cima da rocha. Mateus 16:18 é a rocha por cima da igreja. Oh glória! Por quê? Jesus por cima e Jesus por baixo. Porque por baixo ele arrancou os meus pés de sobre o lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Por baixo ele me sustenta, por cima ele me segura, por baixo ele é a minha caminhada, por cima ele é o meu sustentáculo. Vai abrir a boca ou vai adorar? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Fala para o teu irmão o tema da mensagem: Jesus, mais valente que o diabo. Amarra o valente, tira-lhe os despojos e os divide. Sabe quem são os despojos? Almas que estão na mão dele. Ao valente correndo, ó. Jesus vai laçar o laço. Vai abrir a roleia. Vai abrir a boca ou vai ficar de boca fechada? Ele amarrou o diabo e deu vitória para a igreja. Olha para mim. Durante 7 anos, minha mamãe orou para Deus me tirar da mão do valente. Sete anos cheirando cocaína. Nos últimos 4 anos da minha vida eu usei 5 gramas de cocaína ao dia. Ao ponto de estar com uma garrafa de uísque na mesa. E quando eu soar meu nariz, sair pedaços de carne com brochas de sangue. Porque a cocaína tinha comido todo o meu nariz. Ali está ele ali, ó. Parceiro da vida de crime, da vida errada. Pastor Emiliano. E eu me lembro que um dia eu estava saindo de casa. Minha mãe com 59 anos na época. 55 disse: meu filho, eu estava orando por você nesta madrugada. E Deus disse para mim: mulher, não peça mais misericórdia pela vida daquele homem, porque eu vou tratar com ele pessoalmente. Eu tinha um Magnum 44. Eu tinha uma pistola 45 há 16 anos atrás. Eu nunca matei ninguém. Mas no dia que eu mais precisei daquela arma, eu apertei o gatilho e ela falhou. E eu fui atingido com 3 balas no meu corpo. Naquele dia eu não tinha ido para a comunidade. Eu estava perto de casa em Nova Iguaçu. Estávamos juntos. Eu vim para casa, joguei o Magnum 44 na linha férrea e vim para casa dentro do ônibus. Tive que botar a arma no motorista para ele me deixar vir embora. Quando cheguei em casa todo ensanguentado, minha mãe de 55 anos olhou para mim e disse: meu filho, o que é isso? O que é que te fizeram? Eu falei: mãe, eu fui baleado. Falou: tira essa camisa. Quando eu tirei a camisa, eu tinha tomado os tiros de sangue quente, então eu não senti. Eu estava com um buraco aqui, ó, desse lado. Eu tomei um tiro de 8, carga dupla de um policial que estourou isso aqui tudo meu. Minha mãe disse: o que te fizeram, meu filho? Eu falei: mãe, eu fui baleado. Ela: você sabia que a sua mãe tem problema de coração? Eu falei: sei. Mas quando eu falei com você há 15 dias atrás, Deus já havia me falado o que ia acontecer. Olha como é que a sua mãe está calma.
E eu perdendo muito sangue. Daqui a pouco minha mãe disse: meu amor, chamou meu pai com essa calma. Disse: pega a camisa dele e bota uma camisa nele e leva ele para o hospital, porque eu vou entrar dentro daquele quarto agora, e da mesma forma que o meu filho está saindo com vida, ele vai voltar, porque ele é a promessa de Deus para minha vida. 16 anos depois, eu estou aqui no púlpito dos Gideões Missionários, dizendo que o mais valente me arrancou da mão do valente e me botou para pregar a palavra. Quem vai adorar, fique de pé, abrindo a boca e adorando a Ele. Olharam para mim. 3 meses depois, perguntaram: Júnior, cadê as armas? Eu falei: troquei. Ele: você está com qual arma agora? Eu falei: rapaz, agora eu estou com a calibre 66. Ele disse: que arma é essa? Eu falei: essa arma é antiga, mas funciona muito bem. Ele: essa arma é o quê? É preto ou é cromada? Eu falei: essa é preta. Ele disse: é cano longo ou cano curto? Eu falei: essa é cano longo. Ele: dá para mostrar essa arma aqui? Eu falei: dá, eu vou lá em cima pegar. Novo convertido, você sabe que gosta daquelas armas bem grandes, né? Daqui a pouco fui lá em casa, desci a escada, voltei com ela nas costas. E eu falei: tem 2 canos. Ele disse: é escopeta? Eu falei: não. Ele: que arma é essa? Que não é escopeta, tem 2 canos. Eu falei: é carabina? Eu falei: não. Quando eu fui lá, eu peguei ela. Calibre 66. E ele disse: a Bíblia? Eu falei: é a Bíblia. 39 livros no Antigo Testamento, com 27 no Novo, 66. Mas cadê os 2 canos? O Antigo e o Novo Testamento. Em um cano ela cospe sangue para a remissão dos nossos pecados. Em outro ela cospe fogo para encher os gideões da presença do Espírito. Eu olhei para ele e falei assim: Alex, essa Bíblia aqui, essa arma aqui, ela é a única que atira no morto e faz ele viver. O valente perdeu essa batalha, o mais valente chegou. Fala para esse irmão que está do teu lado: o mais valente chegou aqui e o valente caiu. Eita glória, os despojos serão divididos. Sabe quem são os despojos? Famílias, lares que estão nas mãos do diabo. Ele vai pegar hoje, vai amarrar e vai falar: toma o que é seu. Toma teu marido de volta, toma teu filho de volta, toma tua família de volta, toma sua felicidade de volta, toma tua saúde de volta. Oh glória, vai abrir a boca ou vai ficar de boca fechada? Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Quem vai adorar? Isaac Tayane, fica aqui a prontidão. Quem vai abrir a boca para adorar agora? Olha para mim. Levante essa mão para o alto assim. Deus vai usar a tua mão aqui hoje. Eu estou há 25 dias orando em cima do monte e se consagrando para que Deus tire da mão do diabo as famílias. Quem estava comigo na campanha via meu único desejo. Eu disse: me dá almas. Eu disse: Deus, eu vou subir em cima daquele púlpito, eu não quero ser famoso. Eu só quero ser uma isca para que tu pesque através de mim. Levante a mão assim. Quando a gente terminar de fazer essa oração, você vai levar a mão na mão do teu irmão
e vai dizer: leva essa promessa para a tua casa hoje cumprida. Olha para mim. Tem duas promessas aqui agora para se cumprir. A primeira vai se cumprir como Mateus, como Lucas 4,18, vai se cumprir nos teus ouvidos. E a outra vai se cumprir diante dos teus olhos quando você chegar em casa. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Abre a boca para adorar a Ele, vai. Decalaparava cheia. Está sentindo a graça de Deus aí no altar? Está sentindo a graça de Deus aí no altar? Quem tem glória a Deus para abrir? Quem tem glória a Deus aí embaixo para abrir a boca e dar o melhor glória a Deus que você pode. Levante a mão assim, repita comigo, diga: Senhor Jesus, debaixo dessa mão, segundo diz a tua palavra, tem poder, e aonde essa mão tocar, o enfermo vai ser curado, a tristeza vai embora, a maldição será quebrada, a vitória chegará e a promessa se cumprirá. Senhor Jesus, eu vou tocar agora. Quando eu tocar, batiza no Espírito Santo, enche do teu Espírito, mas enche agora, 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 enche agora, agora. Leva a mão na mão dele e diga: receba o cumprimento dessa promessa agora. Cheio, cheio, cheio. Vai abrir a boca para adorar. Vai abrir. O calabaçuri deremadaga chega. Esse lugar está cheio de glória. O quarto homem já chegou aqui. Está derramando unção, poder e vitória. Quem estiver ligado já pode sentir. Ele chega trazendo renovo. E quer ser cheio da presença de Deus Caído, agora. Saia do teu lugar e vem aqui diante do altar agora. Só os crentes que quer receber um pouco mais da presença, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Quando ele chega, o milagre acontece. Quando ele chega, o inferno estremece. Quando ele chega, até a tristeza saudade, a alegria. Quando ele chega, derrama poder. Quando ele chega, batiza o que crê. Quando ele chega, vai quebrando tudo, botando o inferno pra fecha os olhos para dar lugar. Ele chegou, vem cá ser já tem presença de Deus derramada aqui. Ele chegou, com a espada de fogo na mão. Ele chegou, se prepare para se encher. Ele chegou, tem milagre pra mim e você. Abre a boca para receber de Deus. Abre a boca para adorar a Deus em nossa língua. No passado, hoje aqui nessa igreja ele vai operar. É o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. O primeiro derradeiro, esse Deus é assim. Quando ele decide, está decidido. Levanta a mão pra cima, vai. Receba poder, 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 poder. Receba agora. Receba poder. Ilumina a glória, camina. Tão forte, seja cheio. A glória, eleva a cheia. Balança, receba. É a raiz de Davi, é o leão de Judá. É a raiz de Jesus, como ele não operou no passado. Hoje aqui nessa igreja ele vai operar. É o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. O primeiro derradeiro, esse Deus é assim. Quando ele decide, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Vai recebendo aí. Receba poder, 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 poder. Receba poder. Sinta esse poder. Ao som vai.
receba a unção, 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 unção. Se prepare que hoje aqui nessa igreja pula a explosão. A glória. Abre a boca para adorar a Deus. Abre a boca. Mergulhe na glória, caminho da glória. Transporte da glória, seja cheio de glória. A glória é tanta que o tempo balança, receba mais glória. A glória é tanta que o tempo balança, receba mais glória. A glória é tanta que o tempo balança, receba mais glória. Receba de Deus. Glória. Olha para mim. Quando Deus manda eu falar, quando Deus libera esta ordem, eu falo. Quem conhece minha trajetória como pregador sabe que não sou emocionalista. E aí do profeta que diz assim, diz o Senhor, sem Deus falar com ele. Vai ser desamarrado agora muita coisa que estava amarrado. Olha para mim. Sabe aquela discussão que você teve em casa? Na hora da discussão você disse: maldita a hora que eu casei com você. Maldita a hora que eu tomei você como minha esposa. Que inferno é entrar dentro dessa casa. Talvez você pediu perdão, mas essa palavra está permeando no mundo espiritual e Satanás está trabalhando e fazendo com que seu casamento se torne uma maldição, seu lar a cada dia se torne um inferno. Você amaldiçoou teu filho quando estava ensinando a ele. Você é burro, você não aprende. A mente do seu filho está atrofiada, ele não consegue ser bem na escola porque a mãe dele e o pai dele amaldiçoou ele. Mas assim diz o mais valente: vou destruir as obras do diabo agora. Tem pessoas que não vão aguentar o que vai acontecer aqui. Pega esse dedo aí, por favor, de indicador. Isso aqui não é emoção, isso aqui é autoridade de Deus. Pega esse dedo e vira para essa pessoa que está do seu lado aí. Todos que estão aí, pega esse dedo indicador aqui, ó, e vira para essa pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Vira para ela. Pega o dedo assim, ó, o dedo assim indicador, e vira para ela aí, na autoridade de Deus. Repita comigo: assim diz o Senhor. Toda obra do diabo contra você, a sua família, os seus filhos, os seus projetos, os seus sonhos, assim diz o Senhor, acabou de destruir agora. Vai adorar, salve, vai adorar, vai adorar. Imagine irmãos pregados em cruz, cerrados ao meio por amor a Jesus. A história nos diz que morriam dizendo aleluia. Começa a adorar a Deus em outras línguas agora, vai. Tiravam suas vidas assim, o céu se abria. Deus está te curando, você ali, o eco. Você não vai ser a mesma pessoa que vai se converter. Você nunca mais tocará.
A presença do Eterno está aqui, a presença dele está aqui. Circunstâncias podem trazer dias difíceis que fazem chorar, mas não deixe de dizer: